português continua a ser bom. E já vamos no R. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar sobre autores cujo nome começa por R. Como sabem, eu tenho o projeto de Português é Bom, com a Maria João Diogo da Biblioteca da João, e este mês de março nós já vamos no R. Portanto, o P foi para janeiro, o O para fevereiro e agora o R. E eu este mês resolvi ir buscar autores cujos nomes têm R, obviamente. Uns mais clássicos, uns mais recentes, mas autores que de alguma forma me dizem alguma coisa, mesmo que eu não tenha lido. Então, já a começar, eu tenho aqui as minhas cábulas, desculpem, mas tem que ser assim. Ora bem, o primeiro é um neorrealista do século XX e chama-se Álvares Redol. O Álvares Redol tem várias obras bastante conhecidas, eu vou deixar as capas por aqui. Tem o Gaibéus, que é uma história que se passa no Ribatejo, penso, e depois tem um livro que eu li quando era mais nova e que gostei bastante e que pode ser uma boa introdução para uma literatura mais madura para alguns jovens, que é o Constantino, Guardador de Vacas e de Sonhos. Este Constantino conta a história de um jovem de 12 anos que gosta de andar aos pássaros e aos peixes e que não gosta de ir à escola. No entanto, ele tem que ir à escola, que é uma coisa que ele não faz com querer, com vontade. E enquanto guarda as vacas, ele sonha que será serralheiro, sonha de serralheiro de navios e sonha fazer um barco que o leve até Lisboa. Ele mora na zona do Ribatejo e, portanto, é isso que ele sonha. Este livro do Álvares Redol é de 1978, mas é um livro que vale a pena ler. Depois temos o Romeu Correia. O Romeu Correia é um autor de teatro, foi um autor que eu não li, mas sei que ele tem uma peça de teatro que se passa no verão quente de 76, que se chama Comédia de Maus Costumes. Foi uma época muito conturbada da história portuguesa, houve vários livros depois sobre o assunto e esta é a peça de teatro do Romeu Correia. Depois temos o Afonso Reis Cabral. O Afonso Reis Cabral é um jovem que ganhou o Prémio Lé em 2014 com o romance O Meu Irmão, que eu ainda não li. Depois ele escreveu Pão de Açúcar, sobre um caso verídico no Porto, o assassinato de um transexual, e ganhou com esse livro o Prémio José Saramago de 2019, portanto o ano passado. Eu não li ainda O Meu Irmão, já li o Pão de Açúcar, não foi um livro que me tivesse agradado, mas eu acho que não me agradou porque eu conhecia a história, lembrava-me da história e estava à espera que ele me desse alguma novidade que não vi no livro e, portanto, passei o livro todo à espera de algo que o livro não tinha. O livro é um livro que, no fundo, tenta contar a história e voltar a falar sobre o caso e eu criei alguma expectativa errada e foi o que deu. Agora publica Leva-me Contigo, que conta o percurso que ele fez a pé pela Estrada Nacional 2, ele fez 438 km e meio e fez entre abril e maio de 2019, esta medida é exatamente o comprimento da estrada, ele fez, chama Leva-me Contigo e será um livro de viagens, um livro de memórias, este também ainda não li. Depois temos uma grande senhora do século XX, a Rosa Lobato Faria. Toda a gente a conhece, mais não seja das novelas, e eu li dela Alma Trocada, sobre um jovem que é homossexual, mas que não se quer assumir, e que foi um livro que eu achei brilhante. Confesso que não tinha ainda lido nada da Rosa Lobato Faria, talvez por preconceito em relação à figura que aparecia na televisão e que, confesso, também não era do meu agrado, mas saltando esse preconceito, adorei a Alma Trocada, gostei mesmo muito, e dela quero ler outros romances como o romance Cordélia, A Trança de Inês ou O Pranto de Lúcifer. Depois temos o Ruben A. O Ruben A. foi um autor que eu li já há bastante tempo, li a sua Torre de Barbela, que é de 1964 e que é a história, é uma sátira, é uma ironia através das pessoas que
se juntam à volta da Torre Triangular. É uma torre triangular única na Península Ibérica, e essa torre triangular tem a visita de turistas e tem algumas pessoas sugêneres e, portanto, é uma ironia e é sempre atual esta crítica à sociedade. Ainda do nosso tempo temos o Rui Zinck. O Rui Zinck nasceu em 1961 e dele eu li uma coletânea de contos que se chamam Contos Policiais, já há muito tempo, e ultimamente tem review no canal, Aníbal Leitor, que adorei, achei perfeitamente, achei muito bom, e gostei muito desta obra do Rui Zinck. Lançou recentemente um livro que eu quero muito ler sobre a problemática do Alzheimer, que se chama O Avô Tem uma Borracha na Cabeça, e que eu quero mesmo muito ler, e acho que é um livro excepcional do Rui Zinck. Outro clássico, está sempre por uma ordem bastante aleatória, mas foi os nomes que eu me fui lembrando e que fui pondo aqui e sinceramente depois não os pus por ordem. Temos o Aquilino Ribeiro. O Aquilino Ribeiro é um autor de transição entre o século XIX e o século XX. Ele nasce em 1885 e vai falecer em 1963. É um dos autores que está no Panteão Nacional e foi membro da Academia de Ciências, que depois foi retirado e depois voltou a ser reintegrado após o 25 de Abril a título póstumo. É um escritor que toda a gente conhece, pelo menos os nomes das suas obras, o Malhadinhas, o Quando os Lobos Uivam, a Casa Grande de Romarigães, e para um público mais infanto-juvenil, mais juvenil que infantil, eu recomendo o Romance da Raposa, que é um romance excepcional, muito bem feito, e que é realmente uma fábula, mas muito bem contada e com grande valor literário. Um clássico também, o nosso Ramalho Ortigão. E do nosso Ramalho Ortigão, ele foi professor do Eça de Queiroz e depois vai ser obviamente contemporâneo do Eça, embora seja um pouco mais velho. E é muito engraçado porque ele vai escrever várias obras com Eça de Queiroz, nomeadamente O Mistério da Estrada de Sintra, que foi uma obra que eu adorei, e As Farpas, que também foi outra obra que eu adorei, que acho que é de um humor e de uma ironia bastante aguçada. Ele escreveu um livro que eu não sabia que ele tinha escrito, mas fiquei com grande curiosidade. Ele escreveu um livro sobre a Exposição Universal de Paris, que foi em 1878-1879 e que eu penso que foi quando foi construída a Torre Eiffel. E eu fiquei com grande curiosidade de ler este livro do Ramalho Ortigão, que nem sequer sabia que existia. Para acabar, temos o nosso José Rodrigues dos Santos. Ele é bastante conhecido, eu penso que não vale a pena falar muito sobre os livros dele. No entanto, eu queria destacar a biografia em 2 volumes que ele faz do Carlos Gulbenkian, O Homem de Constantinopla e Um Milionário em Lisboa, porque nos dá uma visão do Gulbenkian. Nós temos uma ideia do Gulbenkian como alguém mecenas e se calhar não é bem isso. Mas eu queria realçar 2 livros menos conhecidos do José Rodrigues dos Santos e que eu acho geniais, que são os Conversas com os Escritores, o primeiro volume e o segundo volume. Isto porque o José Rodrigues dos Santos fez uma série de entrevistas com alguns escritores que foram transmitidas na televisão, mas que depois ele compilou em livro e eu acho que são muito interessantes, principalmente para a memória futura, porque ele vai entrevistar uma série de personalidades dispares. Ele vai entrevistar o Dan Brown, a Isabella Allende, o Günter Grass, que já faleceu, o Sepúlveda, nada mais a propósito, o Jeffrey Archer, também nada mais a propósito. Como sabem, eu e a Maria João Diogo temos o projeto Ler as Crónicas de Clifton, do Jeffrey Archer. Ken Follett, o Amin Maalouf, que é um autor que eu deixei de ouvir falar e tenho uma pena porque é um autor fantástico. Humberto Eco, e foi ele também o responsável pela última entrevista do Saramago em 2009. Portanto, são 2 livros que compilam entrevistas de autores de renome e para quem gosta de literatura é sempre um prazer ouvir os escritores falarem da sua obra, falarem de si. Torna-nos, se quiserem, um pouco mais próximos desses mesmos escritores. E pronto, aqui ficam as minhas sugestões para o R.
digam-me qual é o R que vão ler, digam-me o que é que estão a achar do projeto, deem outras sugestões de outros autores que eu vou gostar de ver e de saber, e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.